Agora há pouco eu disse para vocês que eu iria falar sobre algo que a gente deve fazer, que é importante e que é contraintuitivo. E que pode exatamente nos ajudar a reverter esse processo de preguiça do nosso corpo, tá? Que ajuda a gente a evitar esse processo de intoxicação, que é o quê? Nós precisamos desafiar o nosso corpo, tá? Anotem aí. Nós precisamos desafiar o nosso corpo. Como para a maioria das pessoas, desafio tem uma conotação ou uma experiência de causar dor, como se fosse cruel, como se fosse um autoflagelo, alguma coisa nesse sentido. Em geral, as pessoas fogem de desafios. Normalmente, quando você fala em desafiar, a pessoa fala, não, mas para que eu vou me esforçar para sofrer? Né? A vida já é tão difícil, eu já tenho tantos problemas, tantas coisas para pensar e para resolver, tanta coisa que cai na minha cabeça, e você está falando, Nelson, que eu ainda preciso me desafiar, eu ainda preciso criar mais uma prova. Né? Então, vamos voltar para os tempos de escola? Todo mundo que estudou fez muitas provas, não é? Vocês sabem por que a gente faz uma prova? Aí talvez vocês digam, claro, Nelson, para ver qual é a nota e ver se a gente passa de ano, né? Não, infelizmente, não é assim, ou pelo menos não deveria ser, tá? Qual é o objetivo verdadeiro de uma prova? Se a gente pensar principalmente em matemática, que é mais fácil por causa da linguagem, tá? Mas isso vale para todas as provas, para todo tipo de conhecimento, né? Vamos pensar em uma prova de matemática. Normalmente, o que a gente tem na prova de matemática? Um monte de problema, não é? O que é um problema? Não é um desafio? O que é um problema? O que é um desafio? É algo que te força a raciocinar. É algo que te força a buscar uma solução. É algo que te força a ampliar a sua visão, a encontrar um ponto de vista que você não via antes. É algo que te estimula a superar os seus limites, ampliar fronteiras. Entenderam? Um problema, uma prova, um desafio é aquilo que traz à tona o seu potencial. É aquilo que traz à tona o seu melhor. Esse é o objetivo de uma prova. Então a prova não é simplesmente para checar o que você já sabe. A prova pode fazer com que você melhore, porque ela te desafia. O que a gente precisa? Agora que nós somos mais crescidinhos, a gente precisa criar conscientemente desafios para nós mesmos. O que são esses desafios e por que isso é importante? Né? Vamos voltar um pouquinho? Eu estava dizendo que, sem querer, a gente começa a fazer com que o nosso corpo fique anestesiado, a gente começa a fazer com que o nosso corpo e sistemas fiquem preguiçosos, a gente começa a fazer com que o nosso corpo fique intoxicado, e tudo isso faz o nosso corpo ir parando, ou seja, ele não consegue mais reagir. Quando você dá um desafio para o seu corpo, você força ele a reagir. Entenderam?